da sua derrota e a vitória do rei. Então, nesse caso, eu vejo que com Jesus não acontece diferente. Mas Jesus não recebe uma coroa de ouro. Jesus não recebe uma coroa de prata, muito menos uma coroa de pedras preciosas. Jesus recebe uma coroa de espinho. Eita Deus, aleluias. Oh, glória a Porque Deus. bem sabia o diabo que Jesus era dono do ouro e da prata. Então ele não poderia dar aquilo que não era dele. E o que era dele? Meu Porque Deus. a Bíblia diz: quando gerou o pecado, gerou também espinhos e abrolhos. Na minha convicção, eu creio que o governo de Satanás, o inferno, ele é composto de espinhos e abrolhões. Pois bem, eu penso que ele tinha para oferecer aquela coroa de espinho, mas que com toda certeza ela foi colocada na cabeça do cordeiro, que venceu por mim e por você. Não pega essa passagem e coloca ela como símbolo de tristeza, não. Coloca ela como símbolo que Jesus venceu por mim e por você. Pois bem, eu fazendo menção, parei para imaginar esse versículo bíblico, imaginar a cena. Eu imagino 3 soldados indo até a presença de Jesus, um carregando ele de um lado e o outro carregando ele do outro, e o outro na frente carregando a coroa. Jesus manda alguém para que junte toda a corte em volta de Jesus para o coroá-lo. Veste com um manto escarlate, coloca a coroa na cabeça dele. Ele dá ordem para Satanás manifestado naquele soldado: agora ajoelha, maldito, ajoelha agora, e agora diga quem é o vencedor. Sabe o que ele disse? Ele disse: salve o rei dos judeus. Glória a Deus, aleluia. Mas uma coisa que eu quero te dizer nessa noite: essa coroa não pertence para aquele que está no mundo. Essa coroa não pertence para aquele que desiste na primeira, na segunda, na terceira luta, não. Ao que declara nos dizer: cessai fiel até a morte, e dar-te-ei a glória. Eita Jesus de Nazaré. E não se possa diante da luta, não importa a circunstância da qual ele passa, ele permanece em pé. Porque quando Deus te formou, ele te formou de pé. Não foi caído, não foi prostrado. Eita Deus, Ele te fez de aleluia. pé, meu irmão. Não é para você ficar cabisbaixo, cabeça baixa, dizer: a provação me afronta, eu não vou mais. Mas ele se levante e diga: ele é Deus que verá por mim e por você. Jesus, havia uma placa escrita em grego, aramaico e hebraico: Jesus Nazareno, salve o rei dos judeus. Para que todos que olhassem pudessem ver que ali o que ele tinha feito não era nada, simplesmente ele foi crucificado por ser um rei. Já vimos isso? Do lado de Jesus havia ladrões. Eu creio que cometeram crimes cruéis para que viesse ter aquela sentença. Mas com Jesus, ele era apenas um homem justo. Até Pilatos, olhando para Jesus, dizendo: esse homem é um homem justo, por que crucificam? Por cima da cabeça de Jesus estava simplesmente o símbolo da vitória dele. O símbolo da qual ninguém jamais olhava e dizia: aí está o rei dos judeus. Meu Deus. Aquele que se considerava rei dos judeus. Tem uma passagem bíblica que eu acho interessante. Quando Jesus estava sendo apedrejado, Jesus pergunta: por que vocês querem me apedrejar? Jesus diz, o príncipe da sinagoga diz: como é que pode um homem nobre de simples aparência se apresentar como um Deus? Por eles não sabiam que ali estava o Filho de Deus, o Cordeiro, que viria ao mundo para me tornar e te tornar vencedor, para tornar você um membro da família de Cristo. Meus queridos, quando eu imaginava essa passagem, foi um mistério tão grande. Deus me revelou tanto nas palavras, tanto como em sonhos, revelações. Eu permaneci calado,
simplesmente analisando o que Deus queria, o propósito de Deus para essa palavra. Ele dizia fortemente no meu coração: meu filho, muito povo está me assistindo por causa da frustração do inimigo. O meu povo está me assistindo por causa da calúnia. O meu povo está desistindo porque não suporta mais ser caluniado e odiado pelos seus. Mas o Senhor logo me levou no livro de 1 Tiago, capítulo 12. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido provado, com toda certeza ele receberá a coroa da vida. Essa coroa que Deus te prometeu não foi bem material, não foi uma mansão, porém é um sonho de todos. Ter um belo consumo, um belo carro, uma bela família. Mas o que ele, Deus te prometeu? Deus te promete uma coroa da vida. Mas o que ele requer de mim, de você? Posicionamento. Entrar na brecha, na posição. Glória a Deus. Muitas das vezes estamos no mundo e não entendemos. Porque, como diz lá Ezequiel, estamos com os olhos vendados. O mundo joga ilusões, visões de ótica, para tentar tapar a visão, para que você não possa chegar ao que está acontecendo nos dias de hoje. Mas Jesus veio principalmente para isso, para te mostrar algo diferente, uma metodologia diferente da sua vida. Ele veio para te mostrar que ainda há uma coisa para você, mas essa coisa você só conquistará no braço do Pai, no braço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simplesmente essa palavra, quando veio no meu coração, vem impactando no meu coração. Eu não aguentei e acabei posicionando com alguns irmãos, como velho. Mas irmãos, foi porque a alegria do Espírito na palavra revelada nunca veio igual para mim. Eu sou um tipo de pessoa que gosto de orar, gosto de buscar. Mas para ter uma revelação sou muito difícil. Eu vejo muitos irmãos sendo usados na revelação, acho uma coisa extraordinária, Deus usa profundamente. Mas comigo nunca havia acontecido. Foi uma experiência que jamais eu esquecerei. Eu creio que isso vai se percorrer ao longo da minha vida. Simplesmente foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Foi essa mensagem que Deus palpitou no meu coração para transmitir para a igreja nessa noite. Que a igreja veio acatar a mensagem de Jesus e veio a se posicionar na brecha da qual o Senhor quer para a nossa vida. Simplesmente é só entrar na brecha que o Senhor quer. Pode vir a morte, pode vir a ameaça, mas você permanecer fiel, a coroa é sua. Assim eu quero agradecer ao Claudinei, meu líder, ao irmão Anderson. Aprendo muito com os vasos de Deus. Nosso irmão Gleison, nosso regente, é uma inspiração de Deus para nossas vidas. Irmão Herbert, porém toda a mocidade é uma inspiração muito grande. E assim eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade oportuna da qual o Senhor nos concedeu nessa noite. Que essa mensagem venha ficar gravada no seu coração, em nome de Jesus. Essa é a nossa bênção.